O nosso convidado esta semana é o Rafael Peixoto. Rafael, seja muito bem-vindo. Gostava que falasses um bocadinho sobre ti, tanto em questão da tua experiência como atleta, como também a tua experiência profissional e o que é que te fez levar ao teu estado atual. Obrigado, André. E antes de mais, dar-vos aqui os parabéns pela iniciativa em si, que todos nós sabemos o que é que custa manter este tipo de iniciativas, que acrescenta sempre muito valor à nossa área, e mantê-las assim ativas é sempre uma batalha muito grande e intensa. Bem, quem sou eu? Isso deve ser a pergunta mais difícil que se pode fazer a alguém, mas essencialmente eu entrei nesta área desde cedo, não é? Acho que é um bocadinho o típico, que é nós fazíamos todos desporto, quando éramos miúdos sempre fomos muito ativos, gostámos da área e lançámos-nos para isto. Eu tinha algumas influências na família, mais na vertente da educação física. Tenho familiares que são professores de educação física e a minha ideia no início era essa: eu queria ser professor de educação física nas escolas, e foi isso que me levou para esta área. Se bem que eu na altura estava muito indeciso entre matemática e educação física, não tem nada a ver uma com a outra, mas era a minha indecisão. Hum, tornou-se a decisão tornou-se esta área, e, e eu desde cedo percebi que efetivamente o ser professor de educação física não ia ser para mim. Muito porque tive também bons professores na universidade que me levaram para o terreno e chegaram-me a levar mesmo a dar aulas de educação física, e eu não me identifiquei muito. Então desde cedo que comecei a virar para outra vertente. Eu já mesmo antes de entrar na universidade fiz um curso intensivo de instrutor de musculação, ou seja, já entrei na universidade com um mínimo de bases, digamos assim. O que eu costumo dizer é que as perguntas que eu levei para esse curso ainda hoje não tenho resposta a elas, portanto continuo sem grande resposta. Mas aí desde cedo me comecei a direcionar para a área do ginásio, e houve uma altura que a malta falava da performance e o ginásio, da musculação, e eu sempre disse que não queria a performance porque tínhamos que estudar muito e tínhamos que saber muito aprofundadamente as coisas, e eu não queria isso. Era e sou muito preguiçoso, então não queria entrar por esses campos. Só que na realidade a minha vertente mais curiosa levou-me um bocadinho a isso depois, mais tarde. E ainda aí na universidade houve também uma coisa que eu nunca me esqueci, que o meu professor, o José Vilaça, me disse e marcou-me na altura, porque eu felizmente também tinha essa possibilidade de aproveitar formações fora, ou seja, os meus pais conseguiam dar-me essa possibilidade, e eu sempre que podia aproveitava fazer formações fora, e houve uma altura em São João da Madeira, e eu fui sozinho, que fui fazer workshops com o professor José Vilaça, dois com ele, um com o Sérgio Veloso, e lembro-me dele me encontrar. Ele já tinha sido meu professor na universidade, e ele toca-me e diz: o que é que estás aqui a fazer? Estás sozinho? E eu disse: estou a brincar ao ouvi-lo, não é? Uma pessoa ali até meio encolhida, assim, toda tímida. E ele olhou, parou e disse-me assim: tu vens sozinho, mas não te preocupes. Agora ninguém quer, mas no futuro vão andar todos atrás de ti. E no fundo aquilo marcou-me, porque foi ali uma palavra de incentivo que me marcou até hoje, porque eu depois tive o gosto de poder também ensinar pessoas que estudaram efetivamente comigo, e isso até deu-me gosto também poder ajudar os outros, essencialmente. E marcou-me, e ele no fundo foi também uma pessoa que marcou todo o meu percurso, e se eu consegui também chegar a algum lado, é uma pessoa que eu devo um grande agradecimento. Depois eu fiz o meu percurso todo, neste momento já fiz o meu percurso todo académico, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento. O doutoramento muito mais recente, eu terminei-o há cerca de 2 anos, portanto o doutoramento foi mais tarde. E este intervalo entre mestrado e doutoramento foi quando eu fui para o terreno. E eu sempre tive uma premissa muito grande, que é: no dia em que eu me levantar e o meu pensamento for eu tenho que ir trabalhar, alguma coisa tem de mudar.
significa que eu já não estou bem onde estou e alguma coisa ali terá que mudar. E eu sempre fiz isso. Ou seja, eu neste momento deverei ter, não são muitos anos, mas já começam a ser alguns, não é? Acho que a minha cabeça começa a dizê-lo, não é? Porque já não existe muita coisa cá em cima, mas são cerca de 15, 16 anos já mais ou menos de terreno, assim uns 15, 16, e eu nos primeiros 10 anos sempre experimentei um bocadinho de tudo. Então, em termos de experiência prática, eu comecei num ginásio convencional, um, onde dei aulas de grupo, fazia sala de musculação, e por incrível que pareça, para quem me conhece, eu cheguei a dar body combat, dei aulas de step, dei aulas de abdominais, cheguei inclusive a participar no Zumba. Portanto, pode parecer estranho, mas fiz isso mesmo. Pronto, isso deu-me ali alguma bagagem e depois fui trabalhar para um estúdio que se tornou numa box. E aquela box cresceu de uma coisa pequenina, sei lá, um espaço de 100, 120 metros quadrados para uma coisa de 400 metros quadrados. Infelizmente ela depois com a pandemia acabou por fechar, mas eu antes disso acabei por voltar à minha terra-mãe, digamos assim. Acho que toda a gente que conheço desta terra, de Guimarães, acaba por regressar às origens. Depois aqui trabalhei também num ginásio, um bocadinho mais personalizado, mas com uns preços de low cost. Depois disso acabei por ir para Braga a trabalhar como freelancer no Fitness Hut, ou seja, ter que fazer aquela parte da venda, não é? Que nós acabamos por fugir um bocadinho, mas tive que a fazer, efetivamente. E foi aí que eu também me tornei sócio de uma box de CrossFit. Essa ainda existe, felizmente, e espero que exista por muitos anos. E foi o meu primeiro negócio, digamos assim. A par disso, ainda cheguei a trabalhar em Braga num programa do cancro, o Quality Oncolife, onde dava treinos a pessoas durante o tratamento de cancro e no momento após. E depois acabei por sair um bocadinho daí, fui para um estúdio em Famalicão, que é o Prime, onde tive a oportunidade de ir trabalhar com atletas em questão individual, também em questão de grupo, de off-season, e depois surgiu a oportunidade ou seja, nessas transições de trabalhar no futebol ao nível mais profissional. Tive 2 anos no Futebol Clube de Famalicão, também uma experiência muito enriquecedora em termos práticos. Fazia a parte da reabilitação, return to play dos jogadores, coordenava ali um bocadinho desde o sub-23 até ao sub-16 o processo e ajudei, com o pouco que sabia, a melhorar ali um bocadinho os processos e a deixar um bocadinho de marca, digamos assim. Mais tarde, regressei novamente à cidade natal, não é? Guimarães, onde tive 2 anos no voleibol aqui no Vitória. E isso, para quem é de cá, sabe perfeitamente o orgulho que é poder ter o rei ao peito, como costumamos dizer, e sabe sempre de uma forma diferente. Foram 2 anos muito bons. Nós no feminino chegamos a conquistar uma das taças. Foi a primeira taça da história do voleibol feminino, o que é sempre bom, não é? Uma pessoa poder ficar na história do clube da terra é sempre muito bom. Nesse entretanto, quando eu regressei, abrimos aqui a Mio Clinic, que é possivelmente aquele sonho de vida de realmente abrir um espaço com o qual nos identificamos e, acima de tudo, com o maior desafio de todos, que é conseguir que as outras pessoas façam aquilo que eu fiz e tenham a oportunidade de crescer dentro de uma estrutura onde se sintam bem, onde sentem que conseguem entregar valor aos clientes e que efetivamente podem entrar e, vamos dizer, conseguem abrir a sua mioclínica. Portanto, nós temos esse projeto. Neste momento somos 6 clínicas, o grupo todo tem 6 clínicas, e o objetivo é chegar às 50. Portanto, o que costumamos dizer é que só faltam 44, 6 já estão, e gostávamos muito que fosse gente que está connosco futuramente a abrir. Acho que me alonguei aqui um bocadinho, mas no fundo esta é a minha história até ao momento. Obrigado pela partilha e já agora vou aproveitar. É engraçado porque
Exatamente, eu tive em matemática e depois também tive em Muito bom. tive TEF, um tipo de desporto, mas estava a tirar a minha licenciatura de matemática e depois vamos fazer mais alguma coisa, estou farto de estar sentado. Acho que deve ter sido mais ou menos a mesma experiência que tinhas tido. Mas obrigado pela tua partilha, foi bastante interessante. Se puder, vamos começar as nossas. Meter a mão na massa, não é? Como se costuma dizer. Bora lá. Então, a primeira pergunta que te vou fazer é se é verdade que alguns exercícios são maus para articulações ou isso é um mito? Bom, excelente questão. Acho que nesta área nós temos sempre, e acho que é um bocadinho característica do ser humano, que há sempre aquela questão de o bom e mau, bonito e feio, e nunca há o meio termo. Ou seja, este exercício é bom ou é mau? O exercício me vai fazer bem ou me vai dar cabo da articulação, do músculo, o que seja. E nunca ficamos naquele meio termo. E acho que assim frases tão fortes que é este exercício vai-me dar cabo da articulação, acho que são demasiado fortes para a realidade que é, porque mesmo em termos de ciência e de medição, nós não temos bem uma forma de conseguir entender se aquilo realmente é bom ou é mau. Podemos dar um exemplo que é, nós sabemos que a partir do momento que houve a Revolução Industrial, o grau de artrose no joelho aumentou. Portanto, já se corria antes, corre-se agora. O que mudou essencialmente foi o piso. Mas também podemos dizer é que não houve tempo suficiente para nós nos adaptarmos a esse piso. E acho que esta palavra é que faz a diferença aí, que é possivelmente não são exercícios maus ou bons, são sim exercícios para os quais nós podemos ainda não estar adaptados. E o fator de progressão, o princípio básico de treinos, que tirando a individualidade biológica, que será provavelmente o mais importante, é a sobrecarga progressiva. Ou seja, se eu tenho um objetivo ou se o meu cliente quer fazer aquele exercício, porque gostava de fazer, ele gostava de fazer o pino, gostava de fazer um handstand push-up, uma coisa qualquer, é que caminho é que eu tenho que percorrer para conseguir chegar ali da forma mais segura possível. Em vez de pensarmos de este exercício é mau, vai-me dar cabo da articulação, porque a dor também é extremamente complexa nesse sentido. Então eu diria que é mais um mito do que propriamente ser verdade que existem exercícios que nos vão dar cabo das articulações. Acho que é fixe tu teres pegado aí na parte da sobrecarga progressiva. Normalmente o pessoal, quando fala deste termo, é sempre mais voltado para a hipertrofia, que precisas para provocar hipertrofia muscular, tu precisas fazer sobrecarga progressiva, mas isto não é apenas virado para hipertrofia, podemos virar mesmo para a questão de não quero utilizar a reabilitação, mas dar mais capacidade ao nosso corpo. Por exemplo, tu não conseguias antes fazer um squat test to grass, mas começaste a fazer, por exemplo, um back squat na caixa, depois começaste a pôr a caixa um pouquinho mais baixa e mais baixa, depois começaste sem caixa e começaste a baixar mais. Isso é uma forma de sobrecarga progressiva e ok, aqui o objetivo não era provocar hipertrofia muscular, mas sim ganhar ali uma capacidade. E acho que podemos ir vendo, como tu referiste, esta questão da adaptação como uma minimização do nosso risco de lesão, porque lá está, nunca é 100% minimizada, não é? Porque a partir do momento em que estás a fazer algum exercício, estás ali em risco de lesão, a partir do momento em que sais de casa tens o risco de aleijares, ou até mesmo em casa, não é? Mas pronto, acabamos por conseguir minimizar isso. E acho que é fixe usarmos assim este termo num parâmetro diferente do que aquilo que costumamos ouvir. Sem dúvida. Eu acho que por vezes aquilo que acontece é associa-se a sobrecarga progressiva à simples progressão de carga. Só que na realidade a carga de treino não é peso. E isso pode gerar confusão. Muitas vezes a nomenclatura acaba por enganar. A sobrecarga serve para tudo e tu tiveste receio de usar na reabilitação, mas na realidade na reabilitação é literalmente sobrecarga progressiva que se faz. Só que começa-se num nível mais baixo. É só isso. Eu gostei daqui enquanto estavas a falar, Rafael, fiquei a pensar naquela questão
disseste do bom e do mau e um bocado dos extremos, dos lados, mas na musculação também parece que se vê um bocado isso, que é aquele exercício que rasga um músculo, mas depois, ok, tem aquele exercício, este exercício é que dá de cabo da articulação, mas se baixasses um bocadinho o peso, não é? Essa sobrecarga, se baixasses um bocadinho o peso, controlasses mais o movimento, não. O que importa, o problema é mesmo o exercício, não é? Não sei se isso se aparece ou não, ou se te fazem algumas perguntas com isto. Sem dúvida, fazem muitas vezes, e eu na realidade às vezes até digo que a malta está a discutir 1% dos resultados, que é, a maioria dos resultados vem do quê? De eu ser consistente ao longo do tempo. E quanto mais tempo eu for consistente, mais resultados eu vou ter. Se tiver, obviamente, essa sobrecarga progressiva ao longo do tempo. Mas depois nós prendemos a discutir aquele detalhezinho de fazer o exercício desta forma ou fazer daquela, porque isto vai fazer mal e este vai fazer bem e este trabalha mais esta parte e este trabalha... Quando na realidade o mais importante é eu manter-me consistente ao longo do tempo a fazer os exercícios. E isso é que vai dar resultado. Mas aí também é um ponto-chave, que é a questão mesmo que nós estamos aqui a falar, não é? Da redução ou diminuição do risco de lesão, não é? Porque e acho que isto já se vê muito mais no âmbito competitivo, não é? Performance, que é esse risco de lesão acaba por ter uma importância muito maior, que não tem tanta importância no ginásio, não é? Sem dúvida. Aliás, penso que é na Premier League que as equipas que normalmente têm os jogadores mais disponíveis, ou seja, que têm menos lesões durante a época, são aquelas que terminam sempre no topo da classificação. Por isso tem uma ligação, não é direta, mas eu aí gosto muito de uma frase que não sei se foi treinador, se foi preparador físico do Arsenal, que ele dizia que a preparação física, ele dizia o fitness, não vai fazer de ti campeão, mas pode-te fazer perder um título. E acho que isso é um grande ponto. Se calhar vai um bocadinho aqui dentro do mesmo tema, mas dirias que a técnica perfeita é realmente necessária para evitar lesões ou diminuir o risco de lesão? Boa. Eu primeiro perguntaria o que é a técnica perfeita, não é? Existe a técnica ideal, talvez, que no fundo é a forma, ou pelo menos a definição para mim é a forma mais económica ou mais eficiente de realizar determinada tarefa. Agora, se fazer assim vai reduzir o meu risco de lesão, possivelmente um pouco, porque eu estou a ser mais eficiente. Agora, se o facto de eu fazer mal significa que eu me vou lesionar, é que esta noção de causa-consequência é muito difícil nesta área. Então, na realidade, se eu fizer se calhar a técnica incorreta durante algum tempo, mas usar a sobrecarga progressiva, começo com menos peso, controlado, vou aumentando o peso e depois vou aumentando a velocidade, se calhar o meu corpo consegue se adaptar a tolerar aquilo. O problema é que muitas vezes é feita a execução mais feia, digamos assim, não tão bonita, com demasiada carga e com demasiada velocidade. Então o impacto é muito maior. Não diria que a técnica perfeita é necessária para reduzir o risco de lesão. Eu aposto sempre as fichas neste cavalo que é a sobrecarga progressiva. Eu acho que aqui um exemplo bom, pronto, e aqui era como tu estavas a dizer, o que é a técnica perfeita para que é que estamos a fazer o movimento, não é? Por exemplo, se formos ver um deadlift de powerlifting e formos ver um RDL de um bodybuilder, se calhar o bodybuilder vai dizer que o powerlifter está a fazer mal e se calhar o powerlifter vai dizer que o bodybuilder está a ser pouco eficiente para levantar carga, não é? Exato. Mas ambos estiveram ali a fazer a sobrecarga progressiva nos mesmos exercícios. E o que é que se calhar vai aqui aumentar o risco de lesão? É talvez se o bodybuilder for tentar fazer a técnica do powerlifter com a mesma carga que costuma fazer o seu RDL e vice-versa, não é? Porque é como tu disseste há pouco,
não foram criadas adaptações para estar a levantar aquela carga naquele movimento. E também me parece que às vezes o que acontece quando existem assim lesões, e é como tu dizes, não se pode atribuir 100% de causa a isto, mas ao levantar uma carga mais pesada, talvez o nosso corpo vá para uma posição que anatomicamente seja mais eficiente. Por exemplo, levantar um peso do chão com as costas arredondadas, teoricamente é mais eficiente, porque vais ali diminuir o braço de momento, não é? E tu inconscientemente podes estar a levar o teu corpo para aquilo, e como nunca treinaste daquela forma, podes ter alguma lesão, nas costas ou onde for. Mas pronto, lá está, porque o teu corpo foi por uma posição para onde tu ainda não criaste adaptações. E depois as pessoas começam a atribuir ali, mas ele fez aquilo porque fez aquilo com má técnica, porque fez aquilo com as costas tortas. Pronto, e se calhar não é bem por aí. Exato, eu concordo em muito com isso. Até porque a dor, e eu gosto aqui de dois autores, que é o Butler e acho que é Mosley e Butler. São dois autores que exploram muito a dor, e eu gosto muito do conceito de protetómetro que eles têm sobre a dor, que basicamente é como se fosse aqui um sensor, protetómetro, em que nós podemos ter o protetómetro a proteger-nos ou podemos ter o protetómetro no vermelho, que está em alerta máximo. E isto, eles fazem esta relação com os chamados SIMs e os DIMs, que é o Safety in Me e o Danger in Me. E quanto mais Danger in Me eu tiver, mais o meu sistema de alarme está no máximo. Então mais provável é, ou mais sensível eu estou a sentir dor. E na realidade, o exercício é um danger, porque o exercício é um fator agressor ao nosso corpo. Se aquela pessoa anda num momento, por exemplo, mais estressante da vida dela, eu estou a aumentar o meu sensor para o perigo. Por acaso até teve um dia mais difícil, chateou-se e até dormiu mal. Ou seja, estamos sempre a aumentar ali o sensor para o perigo. Comeu mal, porque estava naquele dia estressante, apeteceu-lhe ir a fast food e comeu ali mal. Mais perigo, que gera inflamação no corpo. Por acaso nesse dia tem a questão de dobrar ali as costas e sente aquele jeito, não é? Que a malta chama-lhe o jeito, que na realidade o que é que foi? Foi um alarme de fumo que detectou fumo, mas que não existe problema nenhum. Mas porque estava tudo inclinado para poder sentir isso. Então não significa que foi daquele fator, foi sim aquele conjunto de fatores que tudo ajudou para a pessoa sentir essa pontada e esse jeito, digamos assim. E que muitas vezes nós esquecemos de analisar isso e temos aquela crença de se fizer assim aleija, assim, então deitamos logo as culpas para isso, quando na realidade há ali um conjunto de fatores muito grande. Por isso concordo muito com isso. E em relação a, por exemplo, eu vou dizer pela minha experiência, pelo que eu vejo, acho que como estavas a dizer, essa ideia de técnica lesão, por exemplo, acho que antigamente aquele conceito do joelho atravessar a ponta do pé, por exemplo, não é? E vais ficar no teu joelho, no dia assim, na semana seguinte já não vais poder jogar futebol. Mas, por exemplo, agora já há muito mais aquela ideia de queres trabalhar os teus quadris, sempre queres criar mais tensão, deixa o teu joelho avançar a ponta dos pés. Ou, por exemplo, nas costas, por exemplo, na remada, deixar proteger o ombro à frente. Acho que já, felizmente, acho que não mudou tanto como devia, mas que tem mudado ligeiramente esses medos, não é? Esses preconceitos. Eu não sei se é algo que também vês frequentemente, se ao tratar ou treinar os teus atletas, se vias esses tipos de receios. Sim, eu quero acreditar que as coisas estão a mudar, mas ainda se ouve muito isso. E mesmo eu dando formação, mesmo ao dar os TEFs e tudo mais, ainda se ouve muitas vezes a perguntarem: mas afinal o joelho pode ou não pode passar a ponta do pé? Ou seja, acredito é que nós também começamos a estar numa bolha que
já essas ideias já saíram um bocadinho de cena, mas ainda continua a haver, assim, vamos dizer, na comunidade geral, um bocadinho esse tipo de ideias. Mas espero eu que isto esteja realmente a melhorar. Consideras o treino de força seguro para toda a gente, tendo uma pessoa mesmo com problemas, com patologias como artrite, osteoporose, hérnias, entre outros? Sim, sim, sem dúvida. Sou alto defensor do treino de força e acho que toda a gente devia fazer treino de força. Ou seja, não vejo nenhum motivo para não fazer, mesmo. Nós pensarmos, por exemplo, a artrite. A artrite é uma inflamação na articulação. O exercício por si só, não significa que tenha que ser o treino de força, mas o exercício por si só liberta IL-6. E IL-6 é pró-inflamatório que vai ajudar depois no momento de redução da inflamação. E também o treino de força é uma forma de nós conseguirmos aumentar a tolerância ao desconforto e à dor daquela pessoa. Então pode ser uma excelente forma de conseguirmos que aquela pessoa se sinta melhor com o seu problema. Mesmo as hérnias, o facto de eu fortalecer tudo o que está à volta da minha coluna vai-me pôr mais resiliente e mais tolerável. Portanto, não há nenhum motivo, inclusive mesmo pessoas com cancro, eu não vejo neste momento nenhum motivo para não se fazer treino de força. Toda a gente devia fazer e no fundo toda a gente vai precisar de fazer. Normalmente o pessoal pensa treino de força, pensa pá, tens que ir para o ginásio, tens que ir malhar ferro e às vezes o treino de força basta ser opá, 2 séries de senta-te e levanta-te da cadeira 10 vezes ou faz ali 5 flexões contra a parede. A malta às vezes pensa, não, tens que ir para o ginásio. Claro que o ginásio é um sítio onde tens mais acesso a equipamento e se calhar vai ser um treino mais eficiente, não é? Mas podemos ter um excelente treino de força também a partir de casa, com exercícios com o nosso peso corporal e já aumentar ali o nosso fitness, como falaste há pouco, de forma muito, muito eficiente também. Sem dúvida, até porque no fundo a força ou seja, a força é a base de tudo o que é capacidade motora. Se eu não tiver força, eu não consigo ser rápido, não é? Força explosiva ou força rápida, como costumam dizer, eu não consigo. Se eu não tenho força de base, a força, vamos dizer, máxima, entre aspas, mas se eu não tiver uma boa base de força, eu não consigo ser rápido. Se eu não tiver uma boa base de força, dificilmente eu vou conseguir fazer alguma força ao longo do tempo, que é o quê? Correr, andar de bicicleta. Então eu tenho que ter uma boa base de força. Sem essa boa base, todo o resto está... Ou seja, é como eu querer construir a casa pelo telhado. Então na realidade eu começo a correr e isso faz bem à minha saúde, sem dúvida, mas eu estou a pôr um telhado sobre uns alicerces que são muito moles. A força dá-me alicerces de aço. E depois é que eu devo pôr o telhado. Por isso é que eu acho que toda a gente vai, no fundo, precisar de algum tipo de treino de força. E é como disseste, Ruben, não precisa de ser com os halteres, com a máquina, não. Pode ser em casa, pode ser na rua, mas toda a gente vai precisar desse tipo de reforço. Alright, posso passar então aqui para a próxima, ver se eu agora não ultrapasso aqui nada. Que é mais importante. Já estou a ver. Ok, Rafael, o que é que dirias que é mais importante? A força, mobilidade, estabilidade, destas três, que dirias que é mais importante a nível de redução do risco de lesão? Eu diria que é a força, porque no fundo o resto é uma consequência. Ou seja, a mobilidade está, às vezes, ali a questão de eu conseguir mover a minha articulação ao longo da sua amplitude. Mas para a minha articulação se mover ao longo da sua amplitude, eu tenho que ter músculos que estão a fazer esse movimento e tenho que ter músculos que estão, vamos dizer, a querer estabilizar ou manter a integridade da minha articulação durante esse movimento. Se algum desses músculos é fraco, como é que o meu corpo vai responder? Vai-me travar, ou seja, vai-me retirar a amplitude do movimento ou vai-me impedir de fazer força. Eu tenho é que tentar perceber onde é que aquela pessoa poderá precisar de força à volta das suas articulações
para conseguir ter mais amplitude de movimento. Então a força é a base e, no fundo, a amplitude de movimento é uma consequência dessa força. Agora, há pessoas que, por exemplo, para ter uma boa amplitude no ombro, se calhar basta treinar de forma geral, tipo um supino, uma remada, um press de ombros, e vão conseguir ganhar uma boa amplitude. E se calhar há outras que vão precisar de trabalhar um bocadinho mais rotadores externos, rotadores internos, e dar um foco mais analítico para conseguirem desenvolver depois essa mobilidade e ganhar essa amplitude de movimento. E mesmo na anca aplica-se o mesmo. Há pessoas que vão conseguir logo fazer um agachamento profundo e bem, mas se calhar há outras que vão ter que trabalhar força de rotadores internos, rotadores externos da anca, ou seja, ir de um trabalho mais isolado para um trabalho mais global. E nós às vezes precisamos é de ter uma boa leitura para, ok, quando é que eu preciso de dar um passo atrás para depois dar 2 à frente? E quando é que eu posso começar já lá na frente? Então, eu diria que a força tem que ser a base. O resto vem por acréscimo. Agora fizeste-me lembrar, desculpa, Não, fizeste-me lembrar fala. daquele do Jim Rowe que está a fazer aquele shoulder press atrás da cabeça e a treinar a força e a mobilidade Ao mesmo tempo. Mas isso não é nada fácil, digo-te já. Olha, e há aqui, porque nós também falamos aqui em estabilidade e tu depois disseste aqui uma série de coisas que me fez lembrar aqui um pouquinho, quando a malta vem às vezes de uma lesão, por exemplo no tornozelo, e recomendam fazer exercícios de estabilidade. E às vezes o pessoal vai ali para o Bosu ou para alguma superfície instável. Mas a meu entender, o que daria mais estabilidade às estruturas seria mesmo o treino de força, e o treino assim numa superfície mais instável teria mais a ver com uma capacidade de proprioceção, por assim dizer, porque nós ao termos mais força conseguimos dar ali mais stiffness aos nossos tendões, não é? E também às estruturas articulares, o que irá gerar mais estabilidade. Então não me parece que isto já é uma coisa à parte, não é? Mas fizeste-me lembrar e sendo tu aqui o nosso convidado, acho que até pode ser interessante falarmos disso. Vindo assim neste contexto, dirias que és da mesma opinião que eu? É um pouquinho diferente? O que é que tu dizes? Sim, sou da mesma opinião. E um exemplo que eu costumo dar muito é: se eu torci o tornozelo, a minha articulação tornou-se mais instável. Então, se calhar, não faz tanto sentido eu começar a recuperação a colocar a minha articulação instável sob uma superfície instável. Ou seja, eu estou a juntar a instabilidade a dobrar. O Bosu poderá ter um papel, mas será a última ação a ter, que é quando eu tenho a articulação estável, eu vou-lhe provocar alguma instabilidade para a desafiar. Então sim, eu primeiro tenho que desenvolver a força, ganhar ali alguma força, e nesses sentidos é que faz, ou nesses casos é que faz mais sentido, primeiro vou ser um bocadinho analítico e depois vou começar a integrar e vou começando a colocar cada vez mais complexidade, digamos assim. E a complexidade final pode ser o Bosu. Se bem que é aquela verdade que é, na realidade nós andamos sempre em terreno estável. Um terreno que seja, por exemplo, quando a malta vai correr para o monte, não é fazer trail, não é terreno instável, é terreno irregular, é diferente. O terreno de repente não fica instável. Até porque, por exemplo, uma das formas de perceber se a pessoa tem alguma estabilidade ou não é o postural sway, acho que é assim que se chama, que é a pessoa põe-se numa plataforma e eles com olhos fechados ou olhos abertos vão ver quanto é que o centro de massa, o centro de gravidade, vai oscilar dentro da base de suporte. Engraçado é, quando nós colocamos pessoas, por exemplo, surfistas, eles não estão numa plataforma instável, eles estão numa plataforma estável, que é a prancha, por baixo é que tem um terreno que realmente é instável, que é a água. O engraçado é que quando os colocamos nesses testes, eles têm menos estabilidade do que nós. Ou seja, eles são mais instáveis. Mas possivelmente porque eles precisam de ter essa instabilidade toda para se conseguirem equilibrar na prancha. E isso é engraçado. Por isso, se calhar,
para a maioria de nós não faz sentido passar muito tempo no Bosu. Faz mais sentido estar fora. Por isso eu concordo plenamente contigo. Foi só que esta parte que eu, pronto, fizeste-me lembrar disso, a fora aí da força para a estabilidade e isso tudo. Outro ponto que eu queria falar aqui, também falamos sobre força e mobilidade. Vou-te dar o exemplo daquele, outra vez, o Jimbro. Os meus exemplos vão ser todos do Jimbro. Tenho a certeza que vocês já viram. Entra ao ginásio, segunda-feira, dia de peito, estão a ver? Chega lá, entra lá, começa ali a rodar o ombro, um lado para o outro, estão a ver? O Jimbro. E o mandito rotador, não te esqueças. É isso. E pronto, isto é a mobilidade, depois também é um bocado de reforço muscular ali do rotador do ombro, estão a ver? Nos cabos, com o halter também, no halter também é fixe. Pronto, essas duas práticas, para ti, acreditas que uma pode ter mais importância que a outra, acabam por ter importância na prevenção de lesão? Que ele vai fazer o supino ali com uma carga muito baixinha? Acho que não. Tem alguma importância? Sim, porque, por exemplo, a nossa cartilagem e o líquido que está a lubrificar a cartilagem, que é o líquido sinovial, ele é um bocadinho viscoso, não é totalmente líquido, mas ele pode ser meio gelatinoso. Ou seja, se tiver mais frio, aquilo fica mais gelatinoso, se tiver mais quente, aquilo fica mais líquido. E se nós tocarmos nas nossas superfícies articulares, tipo cotovelos, joelhos, elas são mais frias do que o resto do corpo. O que significa que provavelmente esse líquido sinovial precise de movimento primeiro para se tornar mais líquido e estar mais lubrificado. Então esse tipo de movimentos pode ajudar nesse sentido. Mas da mesma forma que eu pegar simplesmente na barra e fazer o gesto, também ajuda. Então não é do gesto, não é do exercício em si, é o movimento geral que me vai aquecer ali a parte mais articular. E depois temos a potenciação dos músculos, ou seja, nós temos um efeito que é a potenciação pós-ativação, que é, após eu realizar uma contração de condicionamento no músculo, ele a seguir pode ter um efeito potenciador, portanto ele fica mais capaz de realizar uma tarefa. E isso também pode ser feito com o próprio exercício em si, que pode ser feita o crescente de carga, como eu posso pôr logo uma carga pesada, faço por exemplo um isométrico, descanso e depois faço a minha série, passado algum tempo. Achas que pode ter aqui o mesmo efeito, a PAP? Pronto, isto aqui também do que eu estudei é mesmo utilizado como tu estás a falar agora, que é com uma carga elevada e depois faremos um exercício com carga mais baixa, ou, por exemplo, fazeres uns squats e a seguir vais fazer uns sprints, por exemplo. Pronto, é essa a minha ideia que eu tenho do termo da Post-Activation Potentiation. Sim. Pronto, como tu disseste em português, que eu agora estou-me a esquecer. Achas que se traduz a mesma coisa assim? Tipo, poderíamos utilizar o mesmo termo neste sentido de intensidade mais baixa? Porque, pelo que eu li, se calhar, pronto, já não li sobre este tema há algum tempo, porque foi desmostrado, é mais específico mesmo nestas características que eu falei agora. Achas que também podemos fazer a transição para um aquecimento, por exemplo? Sim, eu acredito que sim. Ele está muito estudado efetivamente nessas questões todas, de desenvolver um salto, desenvolver um sprint. Mas na realidade, imagina, provavelmente já fizeste um supino em que a segunda série te pareceu mais fácil. Não é? Fazemos aquela primeira série e a segunda série até parece que a carga está mais leve. Na realidade, se calhar aquilo que aconteceu foi uma potenciação da primeira série para a segunda. Que foi a primeira série serviu como potenciação para eu na segunda sentir a carga mais leve. E depois a terceira já me sente mais difícil. Porquê? Porque eu já entro num estado de fadiga. Por isso eu acredito que sim. E é uma das coisas que eu faço com os meus clientes, que e é uma prática nossa mesmo também na clínica, que é fazer isométricos antes de começar a sessão, também para potenciar ali um bocadinho toda a estrutura daquilo que se vai trabalhar.
Lembras-te, se calhar não apanhaste isso em um meme assim há uns anos, sabes quem é o Joel Sidman? Quem é o? O Joel Sidman. Sim. Pronto, o senhor fisiologista, não é? Tem assim um certos exercícios assim meio controversos, e eu lembro-me dele numa altura a dizer: ok, nós agora nem precisamos de peso, nós vamos só fazer contrações à nossa velocidade máxima, que isto vai chegar para para potenciar o músculo a nível hipertrófico, a nível de força. Opa, e ultimamente eu tenho visto muita gente, e acho que não está relacionado com ele, mas é basicamente o que ele está a dizer, a fazer isto antes dos sets principais, com este intuito do ativação. Só sei o termo em inglês. Pronto. Potenciação pós-ativação. É isso, desculpa. Tenho visto isso ultimamente, opa, e tenho achado piada porque ele não fez aquilo com este intuito, mas agora a malta está a fazer também. Exato. E tem piada. Sim, muitas vezes nós vamos buscar coisas lá atrás que já eram feitas lá atrás para os dias de hoje. Epá, mas só para deixar claro que eu não acho que o Joel Sidman seja grande referência em que ele, pronto, é assim um personagem. E não é. Só antes de passarmos aqui à frente, eu também estávamos a falar, quando fiz aquela questão da importância por exemplo, da mobilidade da força. Acreditas que isto por acaso é uma dúvida minha, ou pelo menos um pensamento? Por exemplo, para o pessoal que quer fazer, neste caso, vamos imaginar mesmo em questão de performance, fazer se a intensidade do trabalho, neste caso, não sei se isto se considera, para mim considera como força, mas para essas pessoas podem considerar como mobilidade, trabalhar o rotador externo do ombro, por exemplo, na polia, e aí já não pode criar uma fadiga que pode estar a influenciar depois o risco de lesão no supino, por exemplo, como estávamos a falar de obviamente podemos estar a potenciar, como da mesma forma como podemos estar a fatigar demasiado um músculo acessório que nos dá jeito de bom. Não sei se diria a potenciar o risco de lesão, mas a possibilitar a sentir-me dor no supino, talvez. Porquê? Nós pensarmos, não é? Nós temos o nosso ombro, temos o encaixe do ombro na omoplata, e nós temos aqui uma data de músculos a puxar isto para cá. O próprio peitoral é um deles, o próprio grande dorsal é um deles, bíceps, rotadores internos, rotadores externos, todos esses estão a puxar para cá. E todos eles são essenciais quando nós fazemos qualquer movimento, não é? Se eu fizer um supino, eu literalmente faço isto e depois faço o movimento com o meu braço para dentro. Então, se eu tenho estes músculos todos a puxar e houve uns que eu criei fadiga antes de fazer o exercício, o que é que vai acontecer à minha articulação? À partida, se os de trás não conseguem ter tanta energia como os da frente, a minha articulação vai poder estar ligeiramente mais instável enquanto eu faço o movimento, ou eu não consigo ter tanta centralização da articulação. E isso pode refletir-se como eu sentir um ligeiro desconforto ou dor depois. Porque na realidade o que é que o meu corpo quer fazer? Quer me restringir o movimento, porque a articulação está um bocadinho instável, só que por vezes isso pode não acontecer e eu sinto desconforto. Ou pelo menos é a visão que eu tenho sobre isso. Então nós devemos fortalecê-los, sim, mas se eu fortaleço de tal forma que eu gero fadiga para o exercício seguinte, eu também tenho que ter algum cuidado. Até, por exemplo, isso pode ser uma forma de sobrecarga progressiva, que é, tu fazes sem qualquer fadiga o exercício, vais fazendo e depois, ok, vou gerar fadiga numa estrutura à volta para depois fazer aquele gesto com uma parte da estrutura em fadiga, para ver se eu sou capaz de, em fadiga, manter a minha estabilidade articular. Isso na performance pode perfeitamente ser usado e muitas vezes como aprendizagem motora é utilizado. Ou seja, para eu aprender o movimento eu vou criar fadiga em determinada zona, que pode ser uma fadiga do próprio desporto em si, e depois tento fazer aquele gesto técnico. Portanto, também é uma estratégia de sobrecarga progressiva.
Eu acho que aqui em questão de aquecimento será muito também pela lógica de se há uma coisa que tu costumas sempre fazer, já vais para a série de trabalho com uma fadiga que já costumas ter, ou seja, tens aquela coisa do repeated about the fact que acaba por apaziguar a fadiga que tu tens porque te habituas àquilo. Exatamente. Então desde que estejas adaptado a fazer esse aquecimento, provavelmente lá está, e provavelmente não vais sentir isto que o Rafael disse. Agora, se nunca faz isso e de repente, porque viste um vídeo de um gajo a fazer isto, vais fazer, se calhar pode gerar essa fadiga e então sentir essas sensações sensacionais. Lembra-me um vídeo agora que o Rafael disse. Pronto, acho que Podemos passar? Sim. Acho que eu. Podemos dizer que com um aumento de frequência semanal ou volume de treino pode aumentar o risco de lesão. Vamos aqui dizer, por exemplo, se conseguimos pensar num indivíduo. Nós falamos um bocadinho sobre a sobrecarga progressiva e da sua importância, mas também podemos associar isto a um volume de treino, certo? Por exemplo, um atleta que está habituado a correr 10 km e sem qualquer problema, mas se aumentar o volume de treino, 12, 13, 15, já pode haver aí um risco associado. Sem dúvida, aliás, isso está documentado na ciência e existe um valor de corte que é: se eu subir a minha carga 15% acima daquilo que eu estava habituado a fazer, eu aumento bastante o meu risco de lesão, e que no fundo é isso, ou seja, o ideal é que não hajam oscilações muito grandes. E o que é que normalmente o pessoal faz? Nunca corria e de repente lembra-se: eu vou fazer a São Silvestre, que são logo 10 km. Então eu passei do nada para o muito. É a mesma coisa que é: eu faço São Silvestre e de repente lembro-me, eu vou fazer a maratona. Eu passei de 10 km para 40. São aumentos drásticos e obviamente o nosso corpo vai se refletir relativamente a isso. As primeiras reflexões normalmente são os tendões, porque o tendão é aquela espécie que não gosta muito de alterações, gosta de estar no seu cantinho, sem grandes mudanças, a manter aquilo tranquilo. Se houver uma alteração drástica, ele queixa-se. E normalmente essa malta começa logo a sentir aquela dorzinha no joelho, à frente, aquela dorzinha às vezes também logo na parte de cima da rótula, tipo, e são os tendões a queixarem-se um bocadinho daquilo que foi feito. Então sim, se houver esse aumento drástico, não é? Se eu treino uma vez por semana e de repente uma semana vou treinar 5 vezes e continuo a treinar 5 vezes, é um aumento muito grande mesmo. É importante que tu associas, não é? Obviamente, o volume à carga, não é? E mesmo como disseste agora de frequência, podemos ver isto. Nós aqui falamos um bocadinho mais no conceito de ginásio, tento falar, mas mesmo para um atleta de ginásio que o passe, vamos imaginar, faça 10 séries na segunda-feira e faça outras 10 na quinta, se aumentar na segunda-feira para 15 e na quinta-feira já não estiver tão recuperado, aí pode até haver uma recuperação. Isso obviamente em qualquer outro conceito, mesmo para uma pessoa que começa a correr, não estando recuperado, o risco de lesão pode ser maior, não é? Sem dúvida. Então, Rafael, dirias que há exercícios que, mesmo sendo populares, poderão trazer mais risco do que benefício? Boa questão. Aí mais uma vez vou bater que é: podem acrescentar mais risco se eu não estiver preparado para os fazer. Então muitas vezes as pessoas tendem a veem alguém a dizer que aquele exercício é o melhor para trabalhar aquele músculo e acabam por o colocar logo, e nem há aquele pensamento de: ok, vou fazer este exercício, vou experimentar primeiro e se calhar não vou fazer ou com tanta carga ou vou fazer menos amplitude de movimento. E se me sentir confortável, eu continuo. Por isso, na realidade, acho que não é o exercício em si, é a forma como nós introduzimos esse exercício. E eu falo muito do CrossFit nesse sentido, não é? Que é: o problema não é o CrossFit, o problema é como é que o CrossFit é introduzido e é passado às pessoas. Se eu não fazia nada e se eu vou começar logo a treinar com alta intensidade, alguma coisa não vai correr bem. Ou é possível que alguma coisa não corra bem.
Mas se eu não fazia nada e sou introduzido a esse tipo de método de CrossFit ou a metodologia do CrossFit e começo a ser introduzido de forma gradual, já não terá um problema assim. Por isso acredito mais que é um pouco isso, que é, não é o exercício trazer malefícios, é sim quando é que eu vou colocar, como é que eu vou colocar e quem é que o vai fazer. Então essas são as perguntas, acho que essenciais. Quando, como e também o porquê. Eu até tenho aqui um exemplo prático porreiro. Eu tenho um cliente de presencial que pronto, já está a treinar comigo há alguns meses, e já estávamos ali com um RDL, por exemplo, pesadito, ele já estava a pegar, estávamos a fazer na belt squat, não era bem na barra, mas já estava a pegar ali em 20, 30 kg em cada lado. Pronto, já é um peso considerável depois ali na belt squat, que ela ainda tem o seu peso acrescido, depois tem ali um braço de movimento diferente, pronto. Ou seja, já tinha construído ali algumas adaptações, também já tínhamos feito ali alguns exercícios, como por exemplo hiperextensão, ele já estava a fazer hiperextensão com perto de 30 kg. Pronto, ou seja, tinha aí as estruturas dos eretores da espinha, isquiotibiais e glúteos bem... Pronto, já com boas adaptações. E eu decidi, olha, vamos passar agora a fazer o Jefferson Curl. Jefferson Curl, se a malta não sabe, é basicamente um toe reach, mas com peso, assim, para dar um efeito visual à coisa. E ele estava a fazer aquilo com a barra. E vem uma colega minha perguntar-me, aquilo não lhe vai fazer mal às costas? Eu, tu viste com que peso é que ele andava a fazer os outros exercícios? Ou seja, ele nunca fez este exercício, está a pegar apenas na barra, que é só 20 kg. Provavelmente não lhe vai fazer assim grande mal, ok? Depois também lhe vou perguntar como é que ele vai ficar no dia a seguir e pronto. E efetivamente estava tudo bem e hoje em dia já estamos a fazer com 40 kg o Jefferson Curl. Pronto, e como é um exercício que mete assim um bocadinho mais de impressão às pessoas, mesmo que a pessoa tenha ali um historial já de preparação a nível muscular, apesar de não ser direto, pronto, começamos depois com a barra, não é? Não foi logo começar com peso a sério. As pessoas mesmo assim acham que pronto, poderá fazer mal, sem saber então o historial do atleta. Exato, sem dúvida. Acho que vamos aqui, vou passar aqui uma à frente. Então já falamos. Quais são as tuas recomendações quando alguém sente dor articular durante um treino, mesmo fazendo um exercício que já estava habituado, mas por exemplo até sem aumento de carga nem volume, mesmo, fui treinar hoje, não sei o que é que se passou, se calhar dormi um bocadinho mal, comi mais ou menos o mesmo de sempre, mas senti dor durante o meu treino. O que é que eu devo fazer? Boa. A primeira coisa que eu aí penso é a pessoa deve fazer uma reflexão de alguma coisa se alterou nas últimas 24, 48 horas da minha rotina? Se sim, se calhar tentar fazer uma carga um bocadinho mais leve ou menos amplitude e perceber se a dor se mantém ou não. Existem também várias opções, isso é uma opção. Posso baixar a carga, posso reduzir a amplitude e mantenho-me na mesma. Se a dor desaparecer, perfeito. Outra opção é a dor está no máximo até um 3, 4, numa escala de 1 a 10, e não me está a ser desconfortável, ou seja, consigo suportar essa dor e durante o exercício ela não aumenta. Se a pessoa quiser manter, pode manter. Caso essa dor suba, então vamos usar a primeira opção, que é vamos reduzir carga ou amplitude. Se nestas opções todas a dor se mantiver e for desconfortável, mais vale trocar o exercício e fazer outra coisa, nem que seja para trabalhar outra zona muscular, e naquele dia vamos dar descanso àquela zona ali. É quase aqui o tipo guide de o que é que se pode fazer. Eu por acaso, desculpa, mas quando começamos a falar disto, eu só me fez lembrar de uma história. Desculpa, eu tenho mesmo que contar isto. Pronto, vou outra vez voltar. O Jim Bro, de 50 anos, que vai para a leg press com 300 kg, que faz aquela metade de repetição já a ser favorável
para os 50% de repetição. Está a fazer gestão da dor. Não, que isto é brilhante. E, entretanto, pronto, obviamente é daquelas pessoas que faz uma repetição, acaba e fica tipo, então, a sério, acaba e fica a olhar para toda a gente a ver se estão a ver com o peso que ele está a fazer. Entretanto, ele acaba o exercício e cai um disco de 20 kg em cima do pé e em cima do dedo, e o dedo fica tipo, pronto, não fica muito bonito. Conclusão, eu fui lá ajudar, não sei o quê, fizeram um curativo e eu tipo, quem é que chama o INEM, não é? Tipo, não sei se está partido, se está, não é? Com a dor toda e pode ter um tipo de fratura, não sei o quê. Não, eu vou continuar o treino. Conclusão, ele calça-se, fica a mancar até ao próximo exercício, continua a fazer o treino de pernas em que cada repetição dá um mini berro, tipo, tipo. Obviamente eu caí aqui tipo dores diferentes e maluquices diferentes. Vai ser uma história que me fizeste lembrar, que foi muito recente e acho que aquela dor não estava num 0 a 10, não estava num 3 num 4, e acho que a recomendação era mesmo parar. Sempre ouvi dizer que é no pain, no gain, não é? Exato. Mas olha, aquilo que o Rafael disse há pouco está ali, já está muito bom para fazer um post. Está ali um ótimo guideline. Está espetacular. Força, bem, vamos à próxima. Ora bem, na tua experiência, Rafael, quais são os erros mais comuns? Isto é sotaque de onde? Comuns. Podes repetir. Eu sei. Quais é que, pronto, na tua experiência, quais é que são os erros mais comuns que as pessoas cometem no ginásio que poderão aumentar o risco de lesão? Erros mais comuns, acho que um dos principais será, lá está, o querer fazer logo muito. Não está sequer habituado a treinar e de repente quer fazer muito, porque até se sente bem na primeira sessão e isto não dói, só que o problema é no pós. Mais a progressão inadequada, ou seja, estarem a fazer uma progressão e não darem tempo para as coisas se adaptarem, porque os nossos tecidos, o músculo é o que mais rápido se adapta, então nós conseguimos ganhar força rápido, mas depois ainda temos o tendão, temos a cartilagem, temos o osso, temos o ligamento, a cápsula articular, e tudo isso demora muito mais tempo a adaptar-se. Por isso a progressão rápida será outro dos erros. E acho que essencialmente andará tudo à volta disso. Em questão mesmo de aquecimento, achas que é um erro comum das pessoas não aquecerem ou não? Se eu fosse dizer que isso era um erro comum, eu estava a dizer que estava a errar em todos os treinos. Não, estou a dizer de haver ou falta de aquecimento ou um aquecimento que não seja adaptado para... Não, diria que talvez esse seja o menor dos problemas, a parte do aquecimento. Acho que o aquecimento é demasiado valorizado para o efeito da redução do risco de lesão em questão. Acho que pelo menos eu concordo. Acredito que o Ruben também concorda. Para além do que falamos, quais são as outras recomendações que consegues dar de uma forma para diminuir o risco de lesão? Das que já falamos. Dormir bem, comer bem, é essencial para reduzir o risco de lesão, e depois é ouvir um bocadinho o corpo. Como é que se sente? Sinto-me bem. Estou num dia bom, se calhar vou puxar mais um bocadinho. Sinto-me muito cansado, emocionalmente não me sinto bem. Vou reduzir aqui um bocadinho, ajustar, se permitir vai, se não permitir não vai. Ninguém vai conhecer melhor o próprio estado do corpo do que a pessoa em si. Então o melhor que nós podemos fazer até é ensiná-la a conhecer esse estado do corpo e ela própria saber ouvi-lo e adaptar mediante isso. Nós seremos simplesmente ali quase um copiloto para ensinar a pessoa a guiar o corpo dela. Então, dormir bem, comer bem e ouvir muito o corpo.
Acho isso espetacular. E até se puder dar um exemplo de, por exemplo, se este é em nível individual, por exemplo, quando eu estou a fazer jam press, acho que penso o exercício, utilizo para a testa, mas um bocadinho com os cotovelos mais abaixo, e eu sinto em todos os treinos desconforto articular, dor no cotovelo, mesmo fazendo com aquecimento perto de 50% a 60% da carga. Mas eu sei que se fizer 10, 15 repetições, quando for ao peso depois de o peso mais a sério, já não vou sentir essa dor. E pelo menos isso é uma coisa que funciona comigo. Já sei que naquele exercício, por exemplo, sei que nos outros isso já não, por norma não acontece, mas acho que isso, de certa forma, também podemos adequar o nosso aquecimento a essa preparação, né? Acaba por ser mesmo uma preparação para o treino de forma especializada para cada treino, para cada exercício, para cada dia. Sem dúvida, concordo plenamente. E tu acabaste também aqui por tocar na nossa última pergunta, que como é que a nutrição e o sono poderão influenciar na recuperação e na redução do risco de lesão. Se quiseres abordar um bocadinho isso de forma mais específica. Sim, acima de tudo eu vejo um bocadinho pela inflamação, porque se eu dormir menos eu vou descansar menos e há grande probabilidade de eu ter mais inflamação pelo meu corpo. Da mesma forma que se eu como mal, eu também tenho mais inflamação pelo meu corpo. E esta inflamação do corpo ela é sistémica, ela está pelo corpo todo. E nós temos os nossos nociceptores, que são receptores de nocicepção, como é o próprio nome diz, nociceptores, ou seja, receptores de nocicepção, que na realidade isto são receptores quase de inflamação, ou seja, eles ficam mais sensíveis quando nós temos mais inflamação. E os nociceptores são os receptores que estão mais ligados à dor. Então, se eu dormir mal, se eu como mal, eu gero inflamação, esses receptores ficam mais sensíveis, então mais provável é de eu sentir dor e achar que me estou a magoar, que me estou a lesionar. Por isso, a forma como o sono e a alimentação têm de nos pôr mais próximo da lesão é um bocadinho essa, que é já gerar um estado inflamatório no corpo. Se eu já tenho um estado inflamatório e eu vou fazer treino, quer dizer, eu estou a aumentar ainda mais o estado inflamatório. Isto não significa que se eu dormir mal e comi mal, eu não devo treinar, não. Vou treinar, mas se calhar vou ajustar a quantidade que eu vou dar. Vou dar menos um bocadinho porque eu não quero gerar tanta inflamação no fim. Por isso, acho que esta é a forma mais simples de dizermos como é que o sono e a alimentação nos podem expor ao risco de lesão. Uma coisa que também poderá ser interessante, que às vezes também o pessoal associa a inflamação a algo mau, não é? E a noção que eu tenho disto é que não é a inflamação que é má, mas sim o estado crónico de inflamação que nós damos ao nosso corpo é que poderá ser mau, porque a inflamação faz parte da vida e também faz parte às vezes do processo de recuperação que nós temos mesmo depois do treino ou de alguma lesão. Por isso não é só para deixar claro que a inflamação não é algo mau, mas estarmos constantemente inflamados é que poderá ser. Sem dúvida, isso é essencial, ou seja, até mesmo a pressão arterial elevada não é algo mau, porque é uma consequência do treino. Agora, eu estar constantemente com essa pressão arterial elevada é que me põe em maior risco de romper a minha veia e artéria, não é? De eu ter um infarto, de ter um AVC, é como a inflamação. Ela não me faz mal, desde que seja doseada, não é? É a verdadeira relação entre o veneno e o antídoto. No fundo é a dose, porque o antídoto tem sempre uma parte do veneno, só que é em muito menos quantidade. Por acaso, acho que aqui a última pergunta que podemos fazer, e até está fora do nosso guião, que é, tu como também dás aulas de anatomia, deves reforçar a importância da mesma anatomia e fisiologia, mesmo para qualquer profissional da área, não é? Porque não é fácil, se calhar pode ser fácil fazer um treino, mas quando a pessoa encontra estes pequenos problemas, pequenos ou barra grandes, é bom sabermos como poder ajudar, não é? Obviamente também
existem outros profissionais mais adaptados, mas que de certa forma termos algum conhecimento para tentar perceber, obviamente se uma pessoa já tiver alguma patologia, saber o cuidado a ter, mas de certa forma ter uma noção geral de, não só de este músculo está, isto é o bíceps, não é? Tipo, obviamente, parece que estou a brincar, mas no meu TAFE o nível de informação da anatomia era basicamente este. Isto é o bíceps, isto é o tríceps, isto é o escotibial, era uma coisa muito base e facilmente se passava com este tipo de informação. Sem dúvida. E uma das coisas que eu digo logo nesses módulos de anatomia, o que é, eu digo sempre, eu não estou aqui para vos fazer ter boa nota no teste, eu estou aqui para vos ensinar. Ter boa nota do teste é o vosso trabalho, então uma coisa não implica a outra. Eu ensinar bem ou eu ensinar, transmitir a informação, não implica que eles vão ter boa nota no teste. São coisas totalmente diferentes. E então, falo muito sobre isso e tento dar o máximo de questões práticas, conhecerem o corpo e a importância disso. Tanto que o próprio TEF agora possivelmente vai sofrer alterações, finalmente, e as 25 horas de anatomia poderão passar para 50 horas, porque 25 horas era muito pouco. Mas isso, sem dúvida, acima de tudo, se eu posso dizer que tive sucesso em termos práticos, foi por todo o conhecimento de estudo e de horas ali a aprender mais sobre a anatomia, a fisiologia, a biomecânica das grandes bases, porque sem isso nós não conseguimos realmente perceber de exercício. Por isso, sem dúvida que sim. Fazer a diferença, não é? Sim. Rui, tem mais alguma pergunta? Eu acho que estamos bem esclarecidos e acho que foi aqui uma horinha bem produtiva. Rafael, tens alguma pergunta? É uma pergunta mais para vocês falarem sobre vocês, mas isso se calhar fica para outra altura. Claro. Pronto. Rafael, muito obrigado por teres estado aqui. Foi uma experiência muito boa e pelo menos pelo teu guideline foi espetacular. Foi uma coisa que acho que até consigo pelo menos meter em prática com os meus alunos. Por isso agradeço-te bastante teres estado nesta hora, principalmente, e uma pessoa muito ocupada, acredito, não é? Nós somos que já perdemos o cabelo, obviamente. O Ruben tem muito tempo para trabalhar. Mais uma vez, agradeço-te. Eu é que agradeço. Obrigado, André. Obrigado, Ruben. E obrigado. Parabéns aqui pelo esforço de manterem este podcast assim ativo